Sayonara agradece os esclarecimentos. Eduardo Doria. No terceiro Mega Pensene Trivocabular da página 5, há parângulos inusitados. É verdade. Há muita coisa inusitada. Apesar de já termos algumas parapercepções que procuramos otimizar no dia a dia, como podemos obter parângulos inusitados? Eduardo, eu acho que isso tem muita relação com várias coisas que a gente comentou aqui hoje, mas é esse esforço de fato, querer pensar fora da caixa, entendeu? Por exemplo, chega uma pessoa para você e fala algo. Daqui a pouco chega outra pessoa e fala a mesma coisa, ou remete à mesma ideia. Você pode chegar e dizer, isso foi uma sincronicidade. Ok, mas você pode ir mais a fundo, você pode refletir, puxa, por que aconteceu isso? Tem amparador por trás? Por que isso está vindo para mim nesse momento? Entendeu? Aí daqui a pouco você alcança uma realidade maior. Eu lembro que quando eu levei aquela informação para o professor Valdo, dele ter sido Sebastião de Castro Caldas, que era a hipótese que eu tinha, por tudo que eu tinha pesquisado, sentido parapsiquicamente, que eu sei que era uma vida que ele estava há muito tempo tentando achar, e eu guardei, a primeira vez que eu falei para ele, não levou muito a sério, e eu fiquei com um papel no meu bolso uns 3, 4 meses, até que, e todo dia eu usava, até que um dia apareceu a oportunidade, lá no hotel, para eu voltar nesse assunto com ele. E eu acho que o fato de ele ter aparecido a conjunção ideal, da gente estar só eu e ele, da gente ter voltado ao assunto, de ele ver eu retirar do papel, do bolso um papel, e ter falado para ele, professor, eu estou aqui já há 3, 4 meses, eu já falei com o senhor no passado, o senhor não deu tanta atenção, ou talvez não, né? Mas eu estou aqui de novo, eu vou dar a minha ideia sobre o que eu estudei para ver se o senhor tem lógica e tudo mais. Então veja, na hora que eu comecei a falar, e aí eu tinha feito um estudo do assunto, eu tinha as características, eu tinha todo o estudo que eu tinha feito, que fechava tudo que ele falava, e tinha 2 coisas que não fechavam, né? E aí ele ficou interessado, porque tudo batia. E aí ele me perguntou, mas o que não fecha, César? Eu falei, professor Valdo, não fecha. Primeiro, eu não consigo imaginar o senhor no centro da motivação de uma guerra, que é a tal da Guerra dos Mascates. Aí ele falou, não, mas isso acontece, né? Não necessariamente, tá? Porque mesmo as consciências evoluídas, veja, você está às vezes no olho do furacão, tudo bem, vou fazer uma explicação. E eu falei para ele, e eu não consigo imaginar o senhor pertencendo à monarquia portuguesa, porque ele fazia parte da coroografia, né? Coroografia, né? É um processo da monarquia portuguesa. E aí eu expliquei para ele o que era. E eu vi nessa hora que ele ficou impactado. Ele falou assim, mas César, eu nunca falei isso para ninguém. E início nessa vida realmente era isso aí. Eu falei, aí nessa hora eu dei material para ele, que eu tinha impresso, da vida e dos dados, tudo grifado em amarelo, tudo bonitinho como tem que ser, dever de casa de um bom aluno. Mas eu entreguei para ele. E aí eu vi que ele ficou refletindo, entrou lá, sei lá, em alfa e tudo mais. E eu fui lá no hotel, fui trabalhar, tinha um monte de coisa para fazer no hotel. E me chamou a atenção, Eduardo, por que eu estou contando essa história em detalhes, né? Porque quando eu voltei para falar com ele estava falando em voz alta com os amparadores. Eu me aproximei por trás e eu vi ele falando com os amparadores. E ele estava falando assim para os amparadores. Mas por que amparadores? Nesse momento da minha vida, nesse estágio, essa informação está vindo. Aí ele ficava em silêncio. Aí ele perguntou, mas por que o César? Entendeu? Então a gente via que ele estava num processo de um diálogo, entendeu? E pensando em voz alta, né? E ele não estava falando aquilo ali para eu ouvir. Ele estava na dele, ele estava absorto. Ou seja, ele podia ter pego aquela informação e ter guardado, não, mas ele estava querendo entender. E o interessante foi que, assim, ele chega num determinado ponto e aí ele estava refletindo, assim, perguntando, e eu fiquei quietinho do lado dele, alguns minutos, vendo ele fazer uma série de perguntas. Aí, de repente, ele faz assim, agora eu estou entendendo. Nossa, então é por isso que é o César. Por isso que está vindo nessa hora.
por isso que isso, por isso que aquilo, como se ele tivesse entendido tudo. Aí eu estava do lado dele e eu, obviamente, perguntei para ele, professor Valdo, que mal pergunte, já que o senhor chegou nessas conclusões todas aí, por que eu, por que nesse momento, por que isso? Já que está fresco na sua memória, ele olhou para mim, ele não tinha sacado que eu estava do lado dele. Ele olhou para mim, não, deixa, isso é para outro momento. Me ignorou total, entendeu? Assim, mas que ele teve alguma ideia ali, ele teve, né? Então é isso. O que eu estou querendo chamar a atenção para isso. Como você pode obter parâmetro inusitado? É isso, é refletindo, é indo mais a fundo, é querer entender essa realidade multidimensional e não ficar na superfície. Para mim é isso. Vamos entender uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Dentro dos estudos da conscienciologia. Nada é o acaso, tudo tem a sua razão de ser perante as realidades do cosmos. Então, se algo acontece, você tem que entender o que está por trás daquilo ali. Esse é o X da questão.